A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um passeio aéreo sobre as principais notícias do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje, evidentemente, o noticiário continua agitado e muito sob vários aspectos, especialmente o político aqui no Brasil. Folha de São Paulo, dá uma espiada. Lula já invocou o tribunal em Haia, que agora nega a conhecer. Você viu, né? O presidente da República, ao defender a vinda ao G20 em 2024 no Brasil, do presidente russo, Putin disse que não, aquele não é preso e tal, bateu no peito, e aí ele tem uma ordem de um tribunal internacional de prisão, o Brasil é signatário da criação desse tribunal, o Lula já tinha falado do tribunal, o PT já usou em sua defesa o tribunal, mas agora o tribunal é descartável, neste momento é descartável, como pode ser útil lá para frente. O Lula, de maneira, eu não quero dizer a palavra, esqueça, eu vou falar, mas irresponsável, né? Da maneira assim, falou, estava lá num dos discursos dele, teve um ato de coragem e tal. Aí os seus adversários, os jornais também, estão cobrando isso dele. O presidente diz ter sabido que a corte existe só depois de ofertar guarida a Putin. Após ter dito que o colega russo, Vladimir Putin, não seria preso se viesse ao Brasil, e recuado ante protestos contra eventual violação de um mandado do Tribunal Penal Internacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que foi informado da existência da corte só depois do imbróglio. Lula, contudo, já citou antes a entidade em Haia, Holanda, ao defender a nomeação da juíza brasileira Silvia Steiner em 2003 e sugerir que seu antecessor, Jair Bolsonaro, responda ao Tribunal Internacional por feitos na pandemia. O TPI é o único a julgar indivíduos por crimes contra a humanidade. Mas em entrevista coletiva após a reunião do G20 na Índia, o presidente questionou a adesão do Brasil ao órgão em 2000 sob Fernando Henrique Cardoso. Aí entra o Lula falando: eu nem sabia da existência desse tribunal, disse, e acrescentou que são os bagrinhos, só os bagrinhos são signatários do Estatuto de Roma, carta de origem do TPI. Embora Estados Unidos e China não subscrevam a instituição, 123 países o fazem, tendo de acatar decisões como o mandado de prisão emitido contra Putin em março por causa da guerra na Ucrânia. Mais uma do Lula, né? Ficou essa coisa do desrespeito a uma entidade internacional. Será que ele esqueceu? Será que ele fez de propósito, confiando no costumeiro esquecimento brasileiro e das pessoas? Será que ele não sabia mesmo? Eu não sei. O fato é que esse é mais um dos foras, né, das gafes do presidente Lula. E essa
sob o aspecto internacional, é grave porque ele mostrou desrespeito a uma instituição prezada internacionalmente. Ele considerou o tratamento que ele deu foi um tratamento de lixo a essa instituição. Deixa eu ver o Estadão, veja a manchete do Estadão. Olha a gravidade dessa manchete. Toffoli explorou o limite no caso Odebrecht, dizem procuradores. É problema. Olha, o Toffoli, ministro do STF, para anular todas as provas da Lava Jato contra o Odebrecht, no caso Odebrecht, atravessou várias barreiras de caráter jurídico, de caráter legal. E aí vem toda uma história. Ele foi advogado do PT, foi nomeado pelo Lula, apesar de ter sido gongado em 2 concursos para juiz, ele foi reprovado. Estão levantando toda essa história. E mais recentemente, num ato de autoridade que foi criticado à época, desnecessário, ele, na qualidade de ministro, impediu que o presidente Lula, então preso no Paraná, fosse ao enterro do próprio irmão. Isso calou profundamente no Lula, que tinha uma relação, digamos, de amizade com Toffoli, e o Toffoli sabe que o Lula não perdoou esse tipo de atitude. E volta o Lula à presidência, o Toffoli fica desesperado, arrependido, e não conseguiu obter o perdão do Lula. Isso tudo é bastidor, não conseguiu obter o perdão do Lula. O Lula se diz ainda ofendido, eu estou usando uma palavra que eu não sei se, mas ofendido, né, com essa atitude do Toffoli, não permitindo que o seu irmão, que ele fosse ao enterro do irmão. Agora vem o Toffoli e edita essa medida numa decisão monocrática, ele sozinho, um tribunal que tem 11 membros, vem o Toffoli, toma uma decisão dessa, destrói provas, né? Destrói provas na suposição, aí são suposições, né? Suposições de agradar o ex-presidente Lula. Então, aparentemente, vários juristas estão, de alguma maneira, colocando a sua visão de que ele extrapolou o seu limite nesse caso. Então, olha, Toffoli extrapolou o limite no caso Odebrecht, dizem procuradores. Eles contestam a anulação de provas e processo contra investigadores. A decisão do ministro do STF, Dias Toffoli, de anular todas as provas do acordo de leniência da Odebrecht, agora está entre aspas, extrapolou os limites legais na visão da Associação Nacional de Procuradores da República, a ANPR. Na semana passada, em despacho com críticas à atuação de procuradores e da Vara da Justiça Federal, comandada pelo então juiz Sérgio Moro, Toffoli anulou as principais provas sobre pagamentos de propina pela Odebrecht para políticos. E ainda pediu que fossem instaurados processos contra os investigadores
da Lava Jato. Ontem, a ANPR preparava recurso ao STF em que ataca aspectos técnicos da decisão por temer que outros processos sejam afetados pelo despacho de Toffoli. Para a entidade, o processo julgado de maneira isolada não poderia avançar em questões disciplinares. Aí tem um começo de um editorial do Estadão. Está aqui na primeira página. A Lava Jato 2.0. O STF parece empenhado em repetir nas investigações contra Jair Bolsonaro os erros da Lava Jato. Não será surpresa se, como na malfadada operação, as provas também forem invalidadas. Aí já não é exatamente esse assunto. Aí a linha fina, né, a ementa, um resuminho do editorial é o seguinte: o STF parece empenhado em repetir nas investigações contra Bolsonaro os erros da Lava Jato. Não será surpresa se, como na malfadada operação, as provas também forem invalidadas. É a repetição do que está na primeira página. Bom, essa coisa... Agora, se for para o STF, quase que por tradição, estou achando difícil que o STF corrija a ação de Toffoli, se ela for considerada irregular, incorreta, etc. Mas aí eu estou achando que realmente as circunstâncias que envolvem esse caso, realmente... A Odebrecht pagou as multas, seus diretores confessaram, tudo documentado, tudo direitinho. Quer dizer, é aquele exemplo, você tem um edifício, tem um erro no andar, você pode corrigir o erro, mas você prefere derrubar o edifício inteiro, que é o exemplo que está sendo dado do feito do ministro Toffoli. Não se trata de defender essa ou aquela empreiteira, mas, pelo amor de Deus, né, gente? É uma cinte à população brasileira esse tipo de decisão dita para, enfim, agradar ou, de alguma maneira, ser agradável ao presidente Lula. Deixa eu ver o valor. Está aqui o valor. Catástrofes climáticas mais comuns e menos previsíveis afetam os seguros. Pega o aspecto econômico e aqui do lado está uma coisa política importante, que a mini-reforma eleitoral deve ser votada amanhã. O texto da mini-reforma eleitoral foi apresentado ontem, se for apresentado ontem, vai ser votado amanhã. Prevendo, aí sempre faz uma mini-reforma dando uma ajeitada para os políticos, prevendo a flexibilização na prestação de contas, e dispensando políticos, partidos e coligações da necessidade de apresentação de alguns documentos, como o de antecedentes criminais. O relator do texto na Câmara, deputado Rubens Pereira, do PT do Maranhão, propõe a antecipação do registro de candidaturas e pretende definir quais episódios podem ser classificados como violência política contra a mulher. Esses pontos já estavam na versão preliminar da proposta, elaborada pelo grupo de trabalho do tema. O texto deve ser debatido hoje pelos líderes e a expectativa é que seja apreciado nesta quarta-feira em plenário. Quer dizer, estão facilitando a vida.
E essa coisa de anistia para os dispositivos não cumpridos também, negócio muito ruim. Esse pessoal dá um tabefe na cara da população na hora que toma atitudes desse tipo gravíssimas, né? Como se o mundo fosse composto por um bando de idiotas e só eles são superiores, nariz empinado, só eles sabem o que estão fazendo e o que interessa ao Brasil. Olha a manchete do Globo. Teu Green, taxação das apostas abre disputa por verba dentro do governo. Pastas de esporte e turismo e Embratur pressionam por fatia da arrecadação com a legalização, a regulamentação, seja, chame como quiser, dessas apostas que vicejam aí no futebol e que têm prejudicado muito o futebol pelo mundo. Olha aí, FIFA bane do futebol 3 jogadores brasileiros envolvidos no esquema das apostas. Já estavam afastados, já estavam banidos, e agora a FIFA, estavam banidos no Brasil, agora a FIFA os baniu definitivamente do futebol mundial. Quer ver, olha como o Globo fala dessa reforma eleitoral. Congresso quer afrouxar controle de contas partidárias. Reforma eleitoral em debate na Câmara prevê regras mais brandas e dificulta a punição de partidos na prestação de contas à Justiça Eleitoral. Liberou geral. A agenda econômica tem entraves na Câmara. Pós primeiro semestre marcado pela aprovação do marco fiscal e da reforma tributária, novas pautas de governo têm mais resistência. Está aqui a charge do Chico Caruso. Afinal, o que disse Mauro Cid? Ministério Público, você decide. Falando nisso, o presidente Bolsonaro deve estar internado, já está internado aqui em São Paulo e vai ser submetido a uma operação, que ainda para arrumar a operação da facada, uma outra para aperfeiçoar essa e uma outra no nariz, porque ele está com um septo, um desvio no septo nasal, o que dificulta a respiração, etc, etc. Ele já está internado. México vira o maior fornecedor dos Estados Unidos. País passou a China, que ficou atrás também do Canadá. Fatores geográficos, comerciais e políticos explicam a mudança. Você vê que o mundo está atravessando uma série de transformações, novos grupos se formando, não sabem exatamente para onde vão, tateia aqui, tateia lá. Hoje, o presidente da Coreia do Norte, né, o baixinho, como é que é o nome dele? Kim Jong-un. O Luiz, que é fã do Kim Jong-un, você tem até um autógrafo dele, né, Luiz? Ele viajou no trem dele, no trem blindado, que diz que é muito lento, para Moscou, não sei se é Moscou, mas para a Rússia, onde vai ter um encontro com Putin. Olha que aproximação. E o que ele tem para dar para o Putin? Armas, munições. Olha, gente, isso é uma mudança, assim, nessas aproximações, é estranho. Está se formando, de alguma maneira, há um lugar, né, para uma outra aliança anti-ocidental, especialmente anti-Estados Unidos.
Eu não sei para onde vai isso. E nem eles sabem. São coisas que você tateia, cria uma teoria interna, muitas vezes errada, e procura cumprir, né, uma espécie de regulamento do que foi decidido nessa teoria, nessa política externa preparada dentro do país. Mas há, claro, uma confluência de interesses entre Rússia e Coreia do Norte. Olha, a Justiça determina novas eleições no PSDB e revés de Leite. Uma juíza disse que não valeu a eleição do Leite e a juíza que o PSDB terá de realizar, no prazo de 30 dias, uma nova eleição da sua executiva nacional. Ela declarou nula a comissão que definiu Eduardo Leite como presidente da sigla. Será que ele vai ser candidato de novo? Aliado de Leite, Paulo Serra ficou de traçar as estratégias para as eleições municipais de 2024. Num outro gesto a Leite, a tesouraria do PSDB SP foi transferida para outro aliado do governador do Rio Grande do Sul. Então, aparentemente, há uma reação dos correligionários do Leite no sentido de reconduzi-lo à presidência do PSDB nacional. Aí a Folha, ó, reforma inclui aval para gasto pessoal com dinheiro público. Texto que altera Código Eleitoral também autoriza a doação de campanha por Pix. Será que não tem nenhuma coisa boa nessa? Aí está aqui a história do Lula com o TPI. Lula, que já avaliou recorrer ao TPI, diz que nem sabia da existência da corte. Não há uma daquelas manifestações apocalípticas do presidente da República. Ontem foi aniversário do golpe no Chile, 50 anos da queda, morte de Allende. Chile marca 50 anos do golpe, com falas e minuto de silêncio. Uma fala do Boric, que é o presidente chileno, dizendo que militares chilenos hoje são constitucionalistas. Tomara seja verdade. E aí tem a cobertura que os jornais estão dando grande do que acontece no Marrocos. Marrakech segue vida normal, mais ou menos, né? Não dá para ter vida normal no meio daqueles escombros, após tremor batar quase 3 mil. É uma matéria do enviado especial da Folha, o Ivan Finotti. Diz que o turismo continua normal, mais ou menos, né? É difícil você fazer turismo normal. A área central de Marrakech, a área do centro do turismo, a cidade antiga, aquela grande praça que tem lá, que reúne desde mágicos até churrasqueiros, etc., está afetada, né? O país está vivendo uma crise. O Lula associa terremoto no Marrocos à mudança climática, e aí a Folha pega a explicação de um especialista e diz que sismos acontecem por causa do movimento das placas tectônicas. Putin recebe Kim e traz Coreia do Norte para a Guerra Fria 2.0. Maior cooperação alarma Estados Unidos em meio à tensão com Seul e conflito na Ucrânia. Veja como as coisas se desajeitam. Na versão deles se ajeitam, na versão Putin e Kim. Eu quero pedir desculpas ao governo da Coreia do Norte, porque eu esqueci o nome do Kim.
o presidente russo Vladimir Putin irá se encontrar com o ditador norte-coreano Kim Jong-un, não é em Moscou, não, é Vladivostok, no extremo oriente da Rússia. A reunião, especulada há dias, deverá ocorrer nesta terça-feira, dia 12, no horário local, às 13 horas à frente do Brasil, do horário de Brasília. Tanto o Kremlin quanto a agência estatal norte-coreana KCNA divulgaram a confirmação do encontro ao mesmo tempo nesta segunda-feira. Segundo o Kremlin, será uma visita completa, com almoço formal. Como o líder russo tem uma agenda prevista só de 2 dias em Vladivostok, onde chegou nesta manhã de segunda, e o trem blindado de Kim deixou Pyongyang rumo à cidade ao mesmo tempo, tudo sugere que a data seja esta terça-feira. E aí tem mais uma notícia da região, é a eterna briga por Nagorno-Karabakh, né, entre Armênia e Azerbaijão. Aí tem um artigo do embaixador do Azerbaijão no Brasil, Rashad Novruz, e o artigo chama-se "Querem criar uma segunda Armênia à custa do Azerbaijão". Há vários dias, o Crescente Vermelho do Azerbaijão enviou 40 toneladas de farinha aos armênios em Karabakh. A entrada de caminhões ainda está bloqueada em Karabakh pelos separatistas armênios. Aí Congonhas ultrapassa Guarulhos nas maiores rotas domésticas. Aquele brasileiro que nos Estados Unidos fugiu da prisão de segurança, ainda não foi encontrado. Toda hora ele aparece num outro lugar, parece disco voador, aparece aqui, aparece ali. Agora dizem que ele está com um fuzil, não sei. É uma figura perigosa. E a impressão que eu tenho aqui, do jeito que as coisas estão sendo colocadas pelos policiais lá dos Estados Unidos, eu acho que vão dar cabo desse rapaz. Lula pede reunião para resolver ou abandonar de vez o acordo União Europeia-Mercosul. A União Europeia está tentando impor condições difíceis de serem aceitas pelos países aqui do Sul. Então, as coisas estão complicadas, cada vez mais complicadas. Tem as pressões internas dos agricultores franceses. Eles têm que tomar cuidado com os países que lhes cabe defender. E aí fica um vai, mas não vai. E o Brasil se prende, não toma nenhuma decisão no caráter de ter relações comerciais mais próximas com outros países, porque tudo passa pelo Mercosul, segundo o Estatuto do Mercosul. Me lembro de uma música chamada Estatuto da Gafieira. Governo prevê resistência no Congresso sobre o saque aniversário. Foi aprovada a volta do imposto sindical ontem pelo STF, com uma diferença. São 3 dias, 3 dias e meio do seu salário, mas tem uma porta de saída que é o seguinte: se você não quiser, você pode escrever. Imagine, escrever no Brasil é um problema. Pode escrever um documento, que faz parte do regulamento lá, e dizendo que você não quer participar, aí você não será descontado. Agora, será que esse pessoal sindicalizado todo no Brasil
é bem alfabetizado, está disposto a fazer um requerimento, tal. Bom, não sei. Eu estou achando que isso é uma montagem, né, dando uma impressão de liberdade de escolha para realmente prender-nos a todos a essa questão. Pouca gente vai poder escrever e tal. Estão fechando as portas de para quem quer dizer não. E tem uma notícia triste: morreu o cientista que criou a ovelha clonada Dolly, Ian Wilmut, aos 79 anos. Cientista Wilmut encara a ovelha Dolly empalhada. Tá aqui, lembra essa história? Aí é importante, desencadeou uma série de outros estudos. Tem gente até hoje com medo que se resolva criar, clonar o ser humano, o que teoricamente é possível, não se sabe se foi clonado. Tem aí um cavaleiro de hipismo que reproduziu o seu cavalo e sempre montou no mesmo cavalo que ele estava acostumado a tal, mas gente ainda não conheço. Quem tomou cafezinho conosco? Regina Luz Varg, corretora Rosângela, Eunice Pereira, Vitória dos Santos, Bruna Marvila, Sinira Félix, Rogério Ruiz, Ângelo Almeida, Rita Lúcia, Antônio Loyola, César Antunes, Carlos Bartesic, Sônia Aparecida, José Graciliano, Dênio Deni Ferreira, de Senador Canedo, Goiás, Durval Valadares, de Almenara, Minas Gerais, Maria Aparecida de Sorocaba e Jurandir Silva de Madre de Deus, na Bahia. Pessoal, até amanhã. Deus proteja o Brasil e lembre-se, mesmo com proteção divina, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.